Olá, boa noite. Boa noite. Veja o que foi notícia nesta quinta-feira. Calor fora de época. Cidades registram temperaturas recordes. As altas temperaturas registradas em vários locais do país são sentidas também na zona rural. Sancionada lei que obriga farmácias do SUS a publicar estoque de medicamentos. Universidade dos Jesuítas tem bens confiscados pelo governo da Nicarágua. Depois de um século, o relógio de igreja no Rio de Janeiro volta a funcionar. Criança de 7 anos ganha capela no quintal de casa em Bauru, interior de São Paulo. Na Canção Nova, o adeus ao professor e missionário Clive Sanches. Como foi bom esta graça de ter o conhecido. O Canção Nova Notícias está no ar. O governo da Nicarágua declarou ilegal a Companhia de Jesus e ordenou o confisco de todas as suas propriedades. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira. Por meio de um acordo ministerial, o governo liderado por Daniel Ortega alega que a declaração de impostos da organização não havia sido cumprida. Dessa forma, a Companhia de Jesus teve os bens confiscados. Na última semana, o Estado já havia se apropriado dos bens da Universidade Centro-Americana em Manágua, capital nicaragüense. Na ocasião, o governo argumentou que a instituição era um centro de terrorismo. Em comunicado, os provinciais jesuítas da América Latina e do Caribe afirmam que as acusações são falsas, infundadas e, de forma autoritária, retiram o direito básico e inalienável a um processo justo. Destacaram que o trabalho acadêmico da universidade é prova incontestável do esforço e compromisso com a formação de jovens e se solidarizam com a província centro-americana. O Departamento de Estado americano criticou a repressão contínua de figuras e instituições religiosas pelo governo da Nicarágua. Representa uma erosão ainda maior das normas democráticas e um espaço cívico sufocante. A decisão é mais um sinal de que Ortega e Murilo continuam a abraçar o autoritarismo e a minar todas as instituições independentes. Apesar dos seus esforços, eles não conseguem distinguir a liberdade de pensamento. Continuaremos a usar ferramentas diplomáticas e econômicas para promover a responsabilização por tais atos. Apelamos à libertação imediata e incondicional de indivíduos presos na Nicarágua, incluindo o bispo Álvares. Em agosto do ano passado, Dom Rolando Álvares, bispo de Matagalpa, foi preso e acusado de conspiração. Em fevereiro deste ano, o religioso foi formalmente condenado a 26 anos de prisão. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, assinou a lei que determina que as farmácias do Sistema Único de Saúde disponibilizem na internet o estoque de medicamentos. Da capital federal, Ronaldo da Silva traz as informações para a gente. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Elaine. Boa noite, Reinaldo, a toda a nossa audiência. E olha, gente, esta lei já passa a valer a partir de janeiro. O decreto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Em 2019, a proposta foi apresentada pelo ex-deputado federal Eduardo Cury com o objetivo de otimizar a entrega de medicamentos, reduzindo a necessidade de deslocamento por parte dos pacientes. O Ministério da Saúde já oferece uma lista simplificada para o programa Farmácia Popular, que estabelece parceria com a rede privada de farmácias. Na lista, constam os tipos de medicamentos destinados à atenção primária e à saúde que podem ser obtidos por meio dessa rede. Mas os volumes disponíveis não são informados e não há uma atualização periódica dessas informações. E hoje, 24 de agosto, é o Dia da Infância. Data para celebrar com muitas brincadeiras e alegria essa fase tão importante e fundamental em nossas vidas. Para os pais, é essencial lembrar o quanto é importante zelar pelo desenvolvimento cognitivo dos filhos. Juliana é apaixonada por fotografia. No Museu Nacional da República, foi curadora de uma mostra inclusiva de pessoas com deficiência. A profissional recebeu o diagnóstico de atrofia cerebral ainda na infância.
Conta que o cuidado dos pais ajudou na qualidade de vida. O conselho que eu estou dando para pessoas assim como eu, que têm um sonho e que são pessoas com deficiência é: não desistam dos seus sonhos, porque eu não desisti do meu sonho. A infância é uma fase fundamental para as funções motora, cognitiva e comportamental. Os médicos alertam para uma especial atenção aos sinais demonstrados pelas crianças e a necessidade de procurar um profissional de saúde em casos de atraso no desenvolvimento. Quando as dificuldades cognitivas são identificadas antes do início da vida escolar, o tratamento pode ajudar no desenvolvimento intelectual e apontar caminhos para a aprendizagem. Se a gente consegue encontrar algum transtorno aos 7, 8 anos, por exemplo, que é uma idade em que frequentemente a gente acaba conseguindo fazer diagnósticos mais bem feitos, a gente vai evitar que essa criança tenha uma vida escolar inteira de frustrações e de baixo proveito, né? E vai conseguir fazer com que ela usufrua da vida escolar de maneira normal. O neurologista também alerta para os sinais de transtornos mentais. Quando a gente não enxerga esse aspecto precocemente, a pessoa também vai ter uma chance muito maior de sofrer no futuro sintomas afetivos, sintomas de ansiedade, sintomas depressivos. Falando em infância e filhos, educar os filhos na fé é uma das promessas do casal no altar. Também há algo especial no chamado à maternidade. O clamor e a fé de uma mãe faz o céu estremecer. O programa, além da notícia de hoje à noite, vai falar de um movimento que alcança milhares de famílias no Brasil e em outras nações, com uma missão específica: reunir, encorajar e capacitar mulheres para se tornarem verdadeiras intercessoras. É o movimento Mães que Oram pelos Filhos. De tempos em tempos, o Espírito de Deus suscita novas experiências na igreja. O propósito é sempre atender às necessidades daquela época. O exemplo que hoje apresentamos é o movimento Mães que Oram pelos Filhos, surgido há menos de uma década com a missão de capacitar um exército materno para travar uma batalha espiritual pela salvação dos filhos e restauração das famílias. São mulheres, mães convocadas a interceder, abraçando a insubstituível tarefa de ser mãe. Todavia, o desafio é ainda maior devido ao conflito cultural vivido pela mulher contemporânea, exigida a assumir muitos papéis na sociedade, que alteram sua rotina e tornam secundária a maternidade. Os filhos, por sua vez, têm muitas necessidades que vão além dos cuidados básicos. Há algo único e exclusivo que só existe dentro do colo de mãe: o afeto, o carinho, o cheiro, o beijo, o abraço e a atenção especial. Estudos da área da psicologia familiar mostram a contribuição da figura materna no desempenho educacional, profissional e relações sociais. Esse vínculo é indispensável, pois fortalece e prepara a criança para lidar com emoções até a fase adulta. Os laços entre mãe e filho estabelecidos na infância são essenciais para o amadurecimento de uma pessoa. O amor materno infunde confiança na criança para aprender e desenvolver autoestima, autonomia e criatividade. O Mães que Oram pelos Filhos surge como uma resposta de amor a tantas mães que só desejam compreender quais são os planos de Deus. Olha, é uma temática encantadora e o programa Além da Notícia de hoje receberá a fundadora do movimento Mães que Oram pelos Filhos, Ângela Abdo, daqui a pouquinho, às 10 horas da noite aqui na TV Canção Nova, e eu espero por você lá. Nós ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta com mais informações direto de Brasília. Reinaldo, Elaine. Boa noite, Ronaldo. Até amanhã, então. Olha, nós continuamos em Brasília porque o Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. Até o momento, 4 ministros votaram.
E olha, a Aline Campelo, em Brasília, acompanhou essa votação e traz as informações para a gente. Boa noite, Aline. Boa noite, Reinaldo, e a todos que nos acompanham. Bem, o julgamento da ação que questiona o artigo 28 da Lei de Drogas, que considera criminoso quem adquire, guarda, transporta ou leva consigo drogas para consumo pessoal, foi retomado então nesta tarde de quinta-feira com a leitura do novo ministro do colegiado, Cristiano Zanin. Hoje, Zanin concluiu o voto contrário à descriminalização. Até o momento, há 3 votos para descriminalizar o porte de maconha e 1 para todas as drogas. Faltam ainda 7 ministros se manifestarem. Além da descriminalização do porte pessoal, a Suprema Corte também vai discutir os requisitos para diferenciar o uso pessoal de tráfico de drogas. Atualmente, a lei de drogas determina que a definição fica, então, a critério do juiz. A sessão foi suspensa agora há pouco com o pedido de vista do ministro André Mendonça. Volto com vocês. A maior cidade do país está modernizando a rede de semáforos com equipamentos inteligentes. Vamos, então, à capital paulista, saber dos detalhes dessa história com Sidney Fernandes. Boa noite, Sidney. É uma promessa antiga e que agora começa a sair do papel. Boa noite, Reinaldo, Elaine, e boa noite a toda a audiência do Canção Nova Notícias. Nos próximos 3 anos, os novos semáforos serão instalados em cerca de 2.600 cruzamentos. A repórter Aline Mércio e o cinegrafista Rafael Tedesco foram conferir como funciona a tecnologia e mostram pra gente. 2 horas e 20 minutos. Essa é a média de tempo que o paulistano passa no trânsito por dia, segundo pesquisa da rede Nossa São Paulo. Mas para quem está acostumado com os congestionamentos, o tempo pode ser maior. Devido ao tempo que você perde exatamente parado aqui, enquanto ali está livre descendo, né? Então, se tivesse temporizador, ajuda muito. Para melhorar a fluidez do trânsito, os chamados semáforos inteligentes são instalados na cidade. A ideia é adaptar o tempo de sinal vermelho com o fluxo de veículos. Na prática, os semáforos adaptativos possuem inteligência artificial e uma câmera que indicam o número de veículos em cada ponto. Quanto mais automóveis no local, menor o tempo de sinal vermelho. Trabalho com transporte é o dia todo, vai melhorar bastante. A tecnologia deve cobrir a zona de rodízio da cidade, com 2.558 unidades instaladas, até 2026. O investimento de R$1 bilhão vai contar com aparelhos mais resistentes. São bastante mais modernos, a manutenção é bastante mais sofisticada e cara, necessária, mas é com muito menos tempo de necessidade entre uma manutenção e a outra. Segundo o especialista em mobilidade, os recursos para diminuir o trânsito de veículos são válidos, mas considera que o uso de transportes públicos deve ser incentivado. Educar a nossa população desde o início nas escolas para entender que o transporte coletivo, o transporte público é fundamental para a qualidade da vida de todo mundo que mora na cidade. São Paulo teve mais um dia de calor intenso, o que exige cuidados com a saúde e também para o risco de incêndio. Mais detalhes com Flávio Rogério. Na Avenida Paulista já é costume encontrar muitas pessoas usando traje social, faça chuva ou faça sol. Sua muito, cansa muito e é incômodo, né? Porque a gente nunca está preparado para isso num período que em tese é de inverno, né? Psicologicamente, pelo menos. Eu nunca estou preparado para sair de casa em agosto, está 33 graus. Quem está só de passagem também sofre com o calor. Está realmente bem puxado, bem insuportável quase. Está muito ruim mesmo, a gente mal consegue respirar, né?
Outra preocupação foram os incêndios. Em Caieiras, na Grande São Paulo, o fogo atingiu uma área de vegetação na zona leste da capital. Focos de incêndio alcançaram trechos do Parque do Carmo. De acordo com a Defesa Civil, as altas temperaturas e o tempo seco contribuem para a propagação de focos de incêndio. Nos últimos 2 dias na capital paulista, os termômetros ultrapassam os 30 graus em pleno inverno. Tivemos um mês de agosto quente, porém não ultrapassou o valor máximo ocorrido no dia 31/8/1952, tomando como referência ali o Mirante de Santana. Já para este ano, a temperatura já chegou em torno dos 33 graus, mas provavelmente não vai ultrapassar essa média histórica aí desde 1952. Ainda nesta edição, eu volto para contar a história de um menino de 7 anos que pediu aos pais uma capela no quintal de casa. Até já! Até já, Sidney. E a gente continua falando sobre a onda de calor, né, Elaine? É isso aí, porque a gente tem um verão em pleno inverno. O calor fora de época afeta milhões de brasileiros. Queimadas, falta de água e tempo seco são características desses dias que comprometem as atividades no campo. Europa, Estados Unidos e Brasil têm algo em comum nos últimos dias: o calor. Por lá, eles estão no verão, mas aqui, em pleno inverno, as temperaturas atingiram níveis recordes. Nós estamos com a estação seca já bem avançada, o solo está muito seco e ocorre que a energia do sol ela se divide em 2 partes, digamos. Uma é para aquecer o ar e outra é para evaporar a umidade do solo. Então, não tendo umidade do solo para evaporar, toda a energia do sol vai para aquecer a terra e o ar. Anos do El Niño são mais quentes no mundo todo. É como se a gente colocasse um aquecedor embaixo na atmosfera. E invernos do El Niño são mais quentes no Brasil. Para quem pode desfrutar de um bom passeio, o clima é agradável. Mas para as pessoas que têm que sair para o trabalho, o dia acaba sendo desafiador. O momento que nós sentimos mais o sol quente aqui é nessa hora mesmo, na volta do meio-dia, na hora do almoço. Mas nós pega aqui 6 horas, tem dia até 10 horas da noite. Passando remédio nos insetos, até 10 horas da noite tem dia. Não todo dia, mas de vez em quando. As altas temperaturas registradas em vários locais do país são sentidas também na zona rural. As famílias se esforçam para dar conta da produção. A horta você realmente molha uma vez só, porque esse sol não molha 2 vezes. Ainda tem a matéria orgânica que nós colocamos a braquiária para tampar o solo, para a água não secar muito ainda, mas falta água. E não para por aí. Os especialistas esperam temperaturas altas até mesmo na primavera. Essa primeira parte da primavera deve ser bastante seca, com poucas frentes frias atuando na região central do Brasil e, portanto, com possibilidade de temperaturas muito elevadas ainda e certamente com muitas queimadas. Enquanto a chuva não chega, a família se esforça para que os produtos continuem frescos apesar do calor. E olha que Belo Horizonte registrou hoje a temperatura mais alta para o mês de agosto desde 1961. Mas com a frente fria o cenário vai mudar. Vamos ver então com a Yara Naires como vai ficar o tempo em todo o Brasil. Boa noite para você, Yara. Boa noite, Reinaldo, Elaine e a todos que nos acompanham. A frente fria se desloca do sul para o sudeste e ameniza o calorão na região. A chuva se espalha pelo estado de São Paulo, sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro e essas áreas da divisa do Espírito Santo com o território fluminense. As máximas caem um pouco. Na capital paulista deve registrar 24 graus e no Rio de Janeiro 27. No sul, os impactos do sistema de baixa pressão deixam um dia chuvoso em Santa Catarina e Paraná. As temperaturas no local ficam em 15 graus em Curitiba e 17 em Florianópolis. A chuva também é prevista para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, por essas áreas em azul da região norte, como o Amazonas, Roraima, Pará e Rondônia e litoral nordestino. As máximas nessas áreas atingem os 37 graus. Em Cuiabá, também em Palmas, 36 em Manaus e 28 em Salvador. A umidade relativa do ar permanece preocupante, com índices propícios para queimadas e aumento das crises alérgicas. Olha só, no centro-oeste a umidade bate 12%, assim como em Tocantins, Acre e Minas Gerais.
O tempo continua seco, é importante que a gente continue se hidratando para ficarmos bem. Bom, essas são as informações de hoje. Volto com vocês, Reinaldo, Elaine. Olha, e mesmo não sendo mais obrigatório, o extintor veicular continua sendo essencial para salvar vidas em caso de incêndio. A Monize Amorim e o Tiago Batista explicam para a gente. Há quase 8 anos, o extintor de incêndio veicular se tornou facultativo em automóveis de passeio e utilitários. Alguns fatores levaram o Conselho Nacional de Trânsito a tomar essa decisão. Foi considerado que hoje a tecnologia veicular está bem avançada em termos de segurança e também foi considerada a questão do despreparo dos motoristas. Já para veículos utilizados no transporte coletivo de produtos inflamáveis ou caminhões, o equipamento continua sendo obrigatório. A ausência do item nesses veículos é considerado infração grave, com multa de R$ 195,23, 5 pontos na carteira, com retenção do automóvel até a regularização. Depois dessa mudança na lei, boa parte dos novos veículos não contém esse equipamento de segurança, o que não significa que o motorista não possa tê-lo no carro. Mas neste caso é preciso atenção às características adequadas do extintor veicular. A primeira orientação é adquirir um produto com alguma certificação, né? Então verificar se aquele produto ele tem uma certificação igual nesse extintor aqui a gente tem do Inmetro, fazer um aspecto visual também daquele produto, verificar se ele está amassado, verificar no manômetro dele também, né, se ele está completamente cheio. Aqui a gente tem um indicador aqui do verde. Verificar também o lacre, né, se ele tiver sem o lacre, provavelmente o material que já foi utilizado. Nos carros de passeio, os extintores mais usados são o de 1 kg. Para os outros tipos, o tamanho vai depender do veículo. A validade também varia. No caso do extintor descartável, que é o de 1 kg, ele tem validade por 5 anos. A partir daí ele tem que ser descartado. Todos os outros passam por manutenção anualmente. O equipamento pode fazer toda a diferença em uma necessidade. Por isso, saber usá-lo é essencial. Você vai apontar para a base do fogo, né? O equipamento já vai estar sem um lacre e você fazer o acionamento do gatilho até extinguir esse fogo. A gente deve lembrar sempre que o extintor ele é somente para princípios de incêndio, né? Somente o incêndio naquela fase inicial dele. Depois de 100 anos parado, o relógio da Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, no Centro Histórico do Rio de Janeiro, voltou a funcionar. A reinauguração aconteceu durante cerimônia realizada nesta quarta-feira. A cerimônia de reinauguração atraiu fiéis ansiosos para ver o relógio histórico retomar sua função. A missa solene foi conduzida por Dom Roque Souza, bispo auxiliar do Rio de Janeiro, que começou a procissão na Rua Ouvidor, resgatando uma tradição que remonta ao passado da cidade carioca. A solenidade foi marcada pelas músicas litúrgicas entoadas pelo coral e orquestra, enquanto os fiéis acompanhavam com devoção. Com as badaladas ecoando novamente, a reinauguração do relógio da Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores revive um marco histórico e sinaliza a importância da região central da cidade do Rio de Janeiro. Após um século de inatividade, a memória do passado é um lembrete de que a história pode inspirar transformações no presente e futuro. Olha, brinquedos ou brincadeiras são presentes comuns que as crianças pedem aos pais. Mas no interior de São Paulo, um menino pediu uma capela aos pais. Isso mesmo, um lugar de oração, de encontro com Jesus. Olha, nós voltamos então com o Sidney Fernandes, que conta essa história pra gente. É isso mesmo, um garoto de 7 anos de Bauru, ao invés de pedir brinquedos ou itens tecnológicos, disse aos pais que queria uma capelinha. Nós fomos conferir essa história e então vamos ver a reportagem. O garoto que toca o sino na Capela Santo André, em Bauru, é André Luiz, uma criança de 7 anos que gosta de imagens de santos. Ao ver que a casa estava em reforma, fez um pedido aos pais. Um local que tenha bancos para as pessoas sentarem, uma entrada e lá na frente o altar. Então eu entendi naquele momento que na realidade o que ele queria era uma capela mesmo, de verdade.
ele queria banco de madeira e eu não achava, não encontrava banco de igreja. Aí eu fiquei procurando, aí teve uma igreja que estava trocando os bancos de madeira, daí eu consegui. São 4 janelas, cada janela tem um vitral com uma imagem que o André escolheu. Daí nós fomos fazer para adesivar as Nossas Senhoras que ele queria. Os pais foram em busca dos materiais e pedreiros profissionais realizaram o sonho do menino. A capela foi inaugurada na metade de julho e hoje é um dos locais preferidos do André. A bênção inaugural foi dada pelo padre Gilson Maia. É a nossa fé, é a nossa devoção, é a nossa religião. Somos igreja. Agora é importante observar que para construir uma capela e depois queremos colocar o Santíssimo Sacramento, fazer as celebrações públicas, a Santa Missa, é importante, antes de construir, procurar um diálogo com o pároco, a licença, as orientações do bispo da diocese. Pelo pedido que fez, é natural imaginar que a vocação do menino seria o sacerdócio, certo? E você já sabe o que você vai ser quando eu crescer um pouquinho mais? Piloto. Ele ama avião. Piloto voa perto do céu e mais próximo de Deus. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. André foi adotado com 40 dias de vida. A primeira ação da família foi batizá-lo. É a igreja doméstica sendo fundamental na transmissão da fé. Então, o exemplo, eu acho que é muito importante na formação de uma criança. Dessa história, mais uma criança pedir uma capela, a gente já está super feliz, missão cumprida. Essas foram as notícias de hoje da capital paulista. Boa noite a todos e até amanhã. Até amanhã, Cisne. Boa noite para você também. Olha, e a seguir a despedida a um missionário da Canção Nova. O filósofo, teólogo e professor que vai deixar saudades, Clívis Sanches. Estamos de volta com Canção Nova Notícias agora para falar um pouquinho da nossa campanha do projeto Dai-me Almas, porque a Canção Nova está presente nos principais lugares da fé católica, como Terra Santa e Roma, para levar até você toda a riqueza das celebrações do Papa Francisco e também da Terra de Jesus. E isto só é possível graças à colaboração de sócios, amigos, benfeitores. Vejam só, nós estamos com 72% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas deste mês de agosto, que só tem mais 5 dias úteis para terminar. Acesse então clube.cançãonova.com, vá lá, faça sua doação. E se preferir, doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com e obrigado por sua fidelidade e comprometimento. A Canção Nova se despediu hoje de um de seus membros. Clívis Sanches, professor e formador por muitos anos, morreu na noite desta quarta-feira. O missionário deixa um legado de amor e entrega a Deus. Um homem apostólico. Foi assim que Padre Wagner Ferreira resumiu a vida do missionário Clívis Sanches durante a homilia da missa de corpo presente, realizada nesta quinta-feira em Cachoeira Paulista. Ele sempre falava da igreja, da evangelização, e por isso que eu destaquei o fato dele ter sido um homem apostólico, um homem que realmente queria levar a todos o conhecimento da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. O atual presidente da Canção Nova recorda que conheceu Clívis por uma de suas filhas, que na época fazia caminho vocacional para entrar na comunidade. No mundo em que vivemos, como é importante valorizar a família. E o Clívis viveu um carinho, um amor pela família, que é um testemunho também de um homem de igreja, de um homem de Deus. Sua intelectualidade era algo que não passava despercebido. Formado em filosofia e teologia, atuou no corpo docente do Instituto e da Faculdade Canção Nova, ajudando na formação de inúmeros seminaristas. Nós só podemos louvar e agradecer, certo, esse espírito que ele tinha de vencer. Então é importante a gente não esquecer nunca disso.
ele foi um desbravador dentro do ensino na Canção Nova. Até o final, né, da vida dele, ele perseverou na oração, né, perseverou. Ele tinha o desejo ainda de voltar para casa, para poder ainda conviver, né, com a família e também com os irmãos de comunidade. Então, de fato, ele se preparou bem para viver a sua Páscoa para a eternidade, para a glória de Deus. Despedidas não são fáceis, levam um pouco de nós e deixam muita saudade. O conforto é que cremos na vida eterna. O Canção Nova Notícias faz uma homenagem ao professor e missionário Clívis Sanches. Clívis Sanches se permitiu ser usado por Deus em tudo. Sabia usar o anzol do Evangelho para ser pescador de homens. Escolheu a Canção Nova como sua grande companhia de pesca. Como foi bom esta amizade, como foi bom esta graça de ter o conhecido. Ouvia do Padre Jonas que o sorriso era o hábito dessa companhia. Se sentia tão em casa que o seu hábito era inconfundível. Ele sempre era muito engraçado comigo, sempre falava comigo, mandava cartas comigo. Na hora de dormir, ele faz o carinho de rezar comigo. E me ensinou algumas orações em latim. Ele era muito engraçado, eu amava ele muito. O rosto estava sempre com vestes novas. Escolheu ser sorridente e sabia fazer sorrir. Do jeito como ele valorizava a vida, sempre de uma forma muito positiva, sempre de uma forma muito leve. Eu acho que esse foi o segredo da sua longevidade. As duas filhas aprenderam o caminho e não escondem que esse pescador também era o melhor pai do mundo. E uma das coisas que ele dizia é que a paternidade ela é feita, ela é forjada dentro de casa. Um filho predileto de Nossa Senhora. E a saudade que aperta o peito do irmão e amigo é a de quem tem certeza. Muita gente foi mais feliz só porque um dia pôde conviver com Clívis Sanches. Agora ele está no céu intercedendo por mim. Tchau. Nossos sentimentos e respeito aos familiares e amigos. O Canção Nova Notícias fica por aqui. A seguir tem Santa Missa, às 9, Escola da Fé com o professor Felipe Aquino e às 10, o Além da Notícia com o Ronaldo da Silva. A gente se vê de novo amanhã. Paz para você.